Exaltamos o nome de Jesus Cristo, o nosso único Rei, o nosso único Deus, Ele que é o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Tudo bem, amados? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Nesse momento estaremos estudando na aula de número 30, Palavra Poderosa. O tema fala sobre o plano da salvação e a abordagem que estamos tratando fala sobre comunhão com Jesus Cristo. E já falávamos sobre isso nas aulas anteriores e agora estaremos dando continuidade. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 1 e 2, fala sobre o homem carnal. Lembra que nós falávamos sobre o homem natural? Agora vamos falar sobre o homem carnal. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está escrevendo esse texto e revelando que aqueles que aceitam Jesus, mas ainda não têm experiência com Cristo, essas pessoas são carnais. Ou seja, aceitou Jesus, mas ainda está em conflito com as coisas do mundo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, nós já percebemos aí o homem espiritual. Diz, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amados, somente os homens espirituais podem estabelecer julgamento. Homens naturais e carnais não. Queridos, nós podemos aqui imaginar uma área da nossa vida em que nós temos vários pontos, sentimentos, emoções, parte financeira, profissão, família, né? Amigos, relacionamentos e outros. E nesses pontos, eles estão todos desajustados porque no trono desse ciclo está sentado o meu eu, o seu eu. E fora desse ciclo está Jesus Cristo. Nós apenas dizemos que cremos em Deus, mas Cristo não reina a nossa vida. E por isso que as áreas da nossa vida estão todas embaralhadas, porque nós não entregamos a direção da nossa vida a Deus. Estamos sentados no trono da nossa vida, da nossa direção, mas Deus está fora do controle da nossa vida. Um outro ciclo que podemos tomar como exemplo é onde esses pontos estão todos ordenados, né? Relacionamentos, amigos, finanças, família, mas no trono está quem? Sentado Jesus Cristo, o nosso Deus Criador. Ele dando direção, está tudo ordenado e o nosso eu está subjugado, está aos pés. Então, assim mais ou menos funciona um exemplo muito elementar daquele homem que é carnal para aquele homem que é espiritual. Ou, até melhor dizendo, o homem que é natural, que é aquele que Deus está fora da sua vida e ele está no controle de todas as suas decisões. Mas o homem espiritual é aquele que subjuga o seu eu, não dá lugar à sua vontade, e sim deixa que Deus reina, dê direção a todas as áreas da sua vida. Queremos trazer aqui uma abordagem sobre vida no Espírito Santo. Amados, vida no Espírito Santo, nós podemos tomar a partir de Mateus, capítulo 27, versículos 45 até o 56, que fala sobre a morte de Jesus Cristo. Sem morte, sem ressurreição, não há vida de Deus na vida da pessoa. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber.
Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Queridos, nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 16 e 17, que Jesus está prometendo outro Consolador. Então Jesus diz nesse texto: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, está em vós. Então veja que Jesus aí está se referindo ao Espírito Santo que viria para habitar conosco e nos consolar. João capítulo 16, versículos 8 e também versículo 13, nós percebemos aí a missão desse Consolador, que diz no texto: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No versículo 13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, só o Espírito Santo tem poder para fazer isso. O Espírito Santo foi enviado. O Espírito Santo é o nosso despertador. Ele é o colírio para os nossos olhos. Nós só podemos ver os atributos, o destino, a vontade de Deus através do Espírito Santo. Deus providenciou para nós uma vida abundante e frutífera, queridos. E agora nós percebemos o controle através do Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, nós percebemos que há uma proposta de vida abundante. Jesus está dizendo: olha, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O próprio Senhor Jesus está revelando que Satanás, o ladrão, só mata, rouba e destrói. Não faz bem nenhum para ninguém. Romanos capítulo 7, versículos 15 a 24, nós vemos o comportamento de quem ainda não tem o Espírito Santo. Porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, diz o apóstolo Paulo. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, queridos, a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela é controlada pelo pecado. E aí continua dizendo: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo.
É assim que se comporta aqueles que não são dirigidos pelo Espírito Santo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, aqueles que são dominados pelo pecado, esses são pecadores, esses são inclinados para o pecado. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Amados, é um desejo incontrolável aquele que está no pecado. Ele só pode ter vitória se tiver o Espírito Santo para pelejar por ele. Desventurado homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Veja, quem anda em pecado está em caminho de morte. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, nós temos aí as obras da carne, porque está revelado nesse texto, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja, quem anda na prática dessas coisas que nós relatamos, não entra no reino de Deus, não estará na presença de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, nós percebemos o que é andar no Espírito. Porque o Senhor diz nesse texto, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, queridos, aqueles que andam no Espírito, eles não cedem lugar à carne, ao desejo carnal, ao desejo pessoal, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então entenda o seguinte, queridos, andar no Espírito é seguir a vida do Espírito Santo. Então entenda que antes da conversão, o homem, ele é carne, que naturalmente satisfaz os desejos do coração dominado pelo pecado. Ele tem desejo, o pecado domina o seu coração, domina a sua alma, o seu apetite, e ele então cede. Mas quando o Espírito Santo entra e habita no coração, ele luta contra esses apetites, produzindo em seu lugar um novo fruto, que nada mais, nada menos são do que as qualidades e atributos de Jesus Cristo. Entende? Em João, no capítulo 3, versículo 5, é necessário nascer da água e do Espírito. Precisa nascer de novo. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, amados, se o homem não se converter, ele não pode entrar no reino de Deus. É necessário nascer de novo. É necessário conversão. O que é conversão? Deixa de ser o que é e passa a ser nova criatura. Deixa de ser pecador e passa a ser santo. Deixa de ser profano, injusto, promíscuo, mentiroso, ladrão, roubador, violento, religioso e passa a caminhar em caminho de justiça através da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Nos veremos na próxima aula. Com certeza, eu creio que você estará acompanhando, não só isso, convidando outras pessoas para saborear esse belo banquete. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.